Olá, meus amigos, vamos começando então aqui a nossa conversa de Bíblia. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão a partir do texto do Evangelho de Marcos, do capítulo 1, do versículo 29 até o 34, que diz assim: E logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Muito bem, eu gostaria de falar hoje um pouco, sobre essa questão de milagres e curas. E esse texto do Evangelho de Marcos nos ajuda muito nessa reflexão. Jesus está vindo de expulsar um demônio, de uma sinagoga em Cafarnaum, e agora Marcos nos fala nesse relato como Jesus também, além de ter poder para expulsar demônios, tem também poder para curar. A intenção de Marcos é mostrar a autoridade que Jesus tem. Isso é comprovado, primeiramente no chamado que Jesus faz dos seus apóstolos, pescadores, que imediatamente deixam tudo para seguir Jesus. Depois, Marcos então mostra o confronto de Jesus com o endemoniado na sinagoga e que Jesus, com autoridade, apenas com a sua palavra, expulsa o demônio. O que foi já para aquele povo algo de extraordinário, porque as pessoas eram acostumadas na época com os exorcismos, que eram feitos de longa duração e às vezes com rituais que nem sempre dava certo. E agora então Marcos mostra a autoridade de Jesus sobre também as doenças. E Marcos assim quer mostrar a todos que aquele que foi crucificado, parecendo tão fraco, era na verdade o Filho de Deus. Bom, essa senhora, a sogra de Pedro, ela ficou acamada, estava com febre. A febre, é claro, ela é apenas um sinal, é um sintoma de uma outra doença. O texto não diz qual realmente era a doença que ela tinha, mas seja o que for, seja qual for a doença, acabou colocando essa senhora de cama. Mateus diz, no Evangelho de Mateus, diz que ela ardia em febre. Já Lucas, como era médico, também faz esse relato, ele diz que, é uma linguagem mais técnica, mais de médico, diz que a febre era alta. Jesus vai para a casa de Pedro, porque as pessoas tinham ali, os discípulos, alguém falou para ele sobre a sogra de Pedro, de que ela estava doente, então Jesus resolve ir até lá. E as pessoas percebiam que esse poder de Jesus, é claro, vinha desse relacionamento que ele tinha com Deus. E então pediam que ele também curasse os doentes. Bom, também esse povo já tinha ficado sabendo dos milagres que Jesus tinha feito em outros lugares. Jesus chega na casa, conta o relato que ele se inclina sobre ela, toma ela pela mão, repreende a febre e ela fica boa. E ela então imediatamente se levanta e se coloca a servir Jesus e os discípulos. Marcos assim também nos mostra que a cura ela se dá por completo. Tanto por completo como de forma imediata, tanto que ela se levanta e já se coloca a trabalhar. E aqui fica claro para nós como eram as curas que Jesus fazia. Elas acontecem imediatamente e de maneira completa. A pessoa não ficava se arrastando e melhorando aos poucos, de uma semana para outra semana, para um mês, não. Era imediato. Então, por conta dessa notícia, o que aconteceu? Todo o povoado ficou sabendo e começaram a trazer todos os doentes para que Jesus curasse. É preciso também entender que Jesus não estava buscando publicidade, Jesus não estava querendo ser um ídolo para esse povo, nesse sentido do aparecer. Só que, é claro, não tinha como esconder os fatos, era inevitável que isso acontecesse. É interessante também notar que Marcos faz a distinção
que levaram a Jesus muitos doentes e também endemoniados, né? Por que isso? É interessante porque muitas pessoas às vezes dizem, né? Inclusive alguns estudiosos, não, que os demônios não existem e que o povo da época de Jesus, como não conhecia as doenças, então diziam que eram endemoniados. Então Marcos deixa claro que uma coisa eram as pessoas, né, que eram levadas até Jesus que eram doentes e outras que eram pessoas que estavam endemoniadas, né? Tem uma diferença aqui de pessoas que estavam sofrendo de enfermidades, doentes e pessoas que estavam então possessas de algum espírito, que era algo sobrenatural. Bom, qual é a reação de Jesus diante dessa situação? Fala o Evangelho que ele curou muitos doentes de todo tipo de enfermidade. Esse muitos doentes aqui, esse pode significar todos, né? Porque na linguagem hebraica, muitos também quer dizer todos. Então, era uma forma que se usava para escrever. E quais eram as enfermidades essas que Jesus curou? As mais comuns que a gente vê no Evangelho, que eram as doenças da época, fala de cegos, né, de coxos, de aleijados, né, dos mais diversos tipos de deficiências que as pessoas tinham nas mãos, né, nos braços, nas pernas, eram surdos, eram mudos, eram leprosos. Então esses são os doentes que devem ter aparecido por ali também. Já que os evangelhos falam muito desse tipo de doença que existia na época. Então, era uma população, era um povo que na época não tinha acesso a remédio, não tinha acesso a médico, não tinha acesso a nenhum sistema de saúde, né, como no caso nós temos hoje. É uma realidade bem diferente da nossa. Então essas pessoas não tinham qualquer auxílio nesse sentido, né, muito menos qualquer tipo de ajuda financeira. Então era qualquer tipo de doenças que podemos imaginar. Muita gente morria doente na época, né, sem o mínimo de cuidado. Pessoas que eram muitas vezes abandonadas, eram deixadas à beira do caminho. Então foi justamente essas pessoas, esse tipo de gente que Jesus curou. Ele abriu os olhos aos cegos, ele fez o coxo se levantar, ele curou deformidades, paralisias, pessoas com problemas mentais. Não existia doença nenhuma que resistisse ao poder de cura de Jesus. Ele curou todos. Jesus não escolhia tipo de doença para curar. É um pouco diferente de que alguns curadores, né, modernos hoje têm especialidades de doenças que curam, né? Um cura só enxaqueca, outro diz que faz só cura interior, que ninguém vê, mas poucos querem curar AIDS ou câncer. Para a gente diferenciar um pouco, né, o que é cura realmente e o que é enganação. Então, Jesus curou todos os que se achegavam a ele com todo tipo de enfermidade. E também Jesus expulsou o demônio, né? Fala ali no versículo 32 que também Jesus expeliu muitos demônios, né? E daí nós nos perguntamos, tá, mas de onde veio tantos demônios, né? Era algo que aparecia muito. Inclusive nós vamos gravar um vídeo para falar só sobre essa questão dos endemoniados. Na verdade não há casos, né, onde no Antigo Testamento que fale tanto desse tipo de possessão. Nem há casos que a gente veja, né, algum profeta fazendo esse tipo de exorcismo ou de expulsão de demônios. Mas agora, no tempo de Jesus, é só Jesus aparecer em uma cidade que aparece também gente endemoniada. Não que não existisse, tanto que entre os religiosos da época, entre os judeus, existia até ritos em que eles usavam, só que era um processo lento, longo, demorado, né, que era feito para esse tipo de situação. O impressionante é como esses casos aumentaram quando Jesus apareceu na história. A resposta que se entende, né, ou que se tem para isso, é como se o demônio estivesse, vamos dizer assim, contra-atacando a Deus, ou seja, na hora em que Deus toma a forma humana e anda entre a humanidade, que se torna um de nós, Satanás faz o quê? Ele contra-ataca, possuindo também seres humanos que vão contra Jesus, né? na figura, contra Deus na figura humana. Então isso explica a quantidade de gente possuída que aparece durante o ministério, durante esse período de Jesus.
A partir dos apóstolos, isso, é claro, vai diminuindo. E Marcos nos diz que Jesus expelia, né, expulsava esses demônios apenas com a palavra. E eles saíam gritando, né, tu és o Filho de Deus. Porém, Jesus, ele não permitia que eles falassem, porque eles sabiam quem era Jesus. Né? E aqui nós temos aquilo que nós chamamos, né, de o segredo messiânico. Jesus, ele era o Messias, mas ele queria que isso fosse mantido em segredo. Por quê? Para que o povo pudesse ir descobrindo por conta própria, né? O povo mesmo, as pessoas pudessem, através de Jesus e tudo aquilo que ele fazia, que as pessoas mesmo pudessem elas reconhecerem, ter essa consciência de que ele era o Messias. Então Jesus vai revelando isso aos seus discípulos. Isso vai sendo feito aos poucos, né? Mas o povo na época ainda tinha muita noção errada a respeito de Jesus. Achavam que Jesus era um curandeiro, era um mágico, era um feiticeiro. Né? E Jesus, tanto que Jesus vai perguntar aos discípulos, né, o que o povo diz de mim? Quem o povo acha que eu sou? E Jesus depois pergunta para os discípulos também, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Então Jesus queria que as pessoas fossem descobrindo isso por conta própria, de que ele era o Messias. Então por isso Jesus proibia os espíritos, né, os demônios, de que saíssem falando que ele era o Messias. Jesus expulsava os demônios e dizia, né, cala a boca, né, fica quieto, não fala nada. Porque imagina a situação de que alguém que vai se converter e se converte, né? Ah, como é que você se converteu? Não, porque um demônio disse que ele é Jesus, que ele é o Messias. Então Jesus não queria que esse tipo de situação acontecesse. Jesus queria e quer, né, até hoje, que nós descobramos isso a partir de nós mesmos. Né? Isso tem que ser uma conversão, uma descoberta que a gente faz de Deus e de sua pessoa através de Jesus, de tudo aquilo que ele diz e de tudo aquilo que ele faz. Bom, então, ao mostrar as curas que Jesus faz e as expulsões de demônios, Marcos quer que todos vejam que Jesus de fato é o Salvador, aquele que veio cumprir as promessas, né, aquilo que os profetas haviam dito sobre quem seria o Messias. Nós podemos ler lá em Isaías, né, capítulo 53, versículo 4, na qual o profeta Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, a cura das doenças que Jesus fez era para cumprir as promessas, as profecias a respeito do Messias. Então, ele tomava sobre si as doenças do seu povo.